Olá, sejam bem-vindos ao Não Alimente Zumbis, eu sou a Nath e venho aqui pra gente conversar sobre um filme que estreia no dia 22 de setembro nos cinemas. Não se preocupe, querida, é um novo longa aí que está gerando muitas polêmicas, infelizmente não pelo conteúdo do seu filme, mas por conta dos bastidores. Ele que tem a querida Florence e o Harry Styles como protagonistas, e eu vou te contar todo esse rolê e o que eu achei do filme, então bora lá. Esse é apenas o segundo longa dirigido pela Olivia Wilde, ela que estreou lá em 2019 com Fora de Série, é maravilhoso, por favor assistam se vocês ainda não assistiram. E agora ela vai entregar, vai dar vida a esse roteiro que vai mesclar ali mulheres perfeitas, tem uma pitadinha de Matrix e também o show de Truman. Tudo isso num cenário dos anos 50, onde a gente vai acompanhar a nossa protagonista, vivida pela Florence, que faz a Alice, ela que se muda, vive ali em um bairro planejado, em um lugar planejado que se chama Victory, e o seu marido trabalha para essa empresa local, deste magnata, desse CEO, e todos vivem neste bairro. Os homens todos os dias vão para essa empresa, no qual a gente não sabe o que eles fazem lá, e elas ficam em casa cuidando do lar, né, fazendo todas aquelas coisas domésticas, e durante o seu dia elas também se encontram no clube ou numa aula de balé que elas praticam, até que a Alice começa a perceber coisas estranhas, sabe? Ela começa a ter pesadelos, existe ali rumores de que a gente compreende que tem algo muito errado, né, naquele lugar que teoricamente é perfeito. Ela que tem essa relação com o marido que é feito pelo Harry Styles, que se chama Jack. Eles estão muito apaixonados. Perguntas precisam ser feitas e quando elas são feitas, pessoas somem, algo acontece ou você é chamado de louca. Não é difícil a gente perceber que aqui é uma crítica sobre a opressão, sobre o machismo, sobre o sistema em que nós mulheres estamos inseridos, aonde estamos constantemente sendo controladas, privadas e colocadas em situações, estando em situações em que a nossa autonomia é tirada, a nossa liberdade, as nossas escolhas. Principalmente, esta é a palavra é escolha. E eu gosto muito da mensagem do filme e gosto como ele trabalha isso. Se tu tá indo achando que ele é uma ficção, que ele vai explicar esse rolê dos anos 50, como que elas estão ali, né? Que cidade é essa? Que comunidade em volta dessa fábrica, o que que eles fazem, tipo meio Black Mirror. Não, gente, por favor, não vão com esse sentimento, porque não é o objetivo do filme explicar essas questões, digamos, mais científicas e fantasiosas. E eu gosto muito dessa mensagem, como a diretora colocou, como as roteiristas escreveram isso. Que nem eu falei, ele mescla muitas histórias que a gente já viu, então você vai captar mais ou menos o que está acontecendo logo de começo. Só que tem algumas reviravoltas no final que fazem com que fiquem um pouco mais surpreendentes. Quer dizer que o filme é bom? Eu gostei. Eu gostei da mensagem, eu gostei muito da atuação da Florence e ela não precisa provar mais nada para ninguém. Já há alguns filmes que ela, sim, é uma das melhores atrizes da sua geração. Também tem o Harry que faz esse par funcionar na maneira juvenil, assim, desse amor, dele ser um casal novo. Ele tem esse ar de inocência, ele venera muito ela. A gente, né, ali no começo percebe que ele tem um sentimento muito forte por ela. E é claro,
né? Não é porque a pessoa ama alguém que quer dizer que aquele amor é saudável de alguma maneira. Então é isso que a gente vai ver ao longo do filme. Pra mim funciona, eu comprei muito bem o casal, tem uma cena linda dele dançando. Linda, linda. E é desconfortável, porque, tipo, parece uma marionete, parece que alguém tá manipulando. E é essa sensação que talvez o filme queira dar, né? De tu estar nesse grande círculo aonde existe quem manda, quem obedece, e nós, mulheres, que estamos abaixo de tudo isso, infelizmente. Não apenas numa sociedade nos anos 50, mas até hoje a gente ainda precisa lutar em relação a isso. E o filme trabalha essas questões. Então, é uma mistura de uma ficção com um thriller psicológico. E para quem gosta da Florence, para quem gosta do Harry, vão ver essa química funcionar muito bem em tela. Também a gente tem ali o Chris Pine, que dá o ar desse CEO, deste homem que a gente não sabe nada, assim como a gente não sabe nada sobre a empresa dele. E ele tem aquela altivez de uma pessoa que sabe que está no poder, que sabe que tem o comando, que sabe que está no controle da situação e não importa quem for afrontar. Também tem que deixar destaque para Gemma, que faz a Shelley. Ela tem poucas participações no filme, mas as participações que ela tem ali, elas são bem significativas e elas vão contando um pouco mais sobre o filme e sobre essa luta de todas nós, de sair desse sistema, de tentar ver do outro lado, de tentar ser vista, ser ouvida, ser validada, sabe? É muito impactante quando a personagem da Florence, ela grita: tu não tá me ouvindo? Por que que tu não tá acreditando em mim, né? Eu tô te falando que eu vi isso, que tá acontecendo isso, por que que tu não tá acreditando em mim? Então ela vai enxergando o que tá acontecendo e compreendendo, né? E, tipo, aquela culpa, eu poderia ter ajudado e não ajudei, eu poderia ter feito algo e não fiz, mas da maneira que a gente vai se despindo, vai tirando essa cortina, tem até um simbologismo, assim, com uma cortina, né? Tirando esse véu da frente dos nossos olhos, desse machismo estrutural, deste ambiente tóxico, deste mundo que a gente está inserido, a gente vai enxergando as soluções, a gente vai enxergando a saída. Mas a saída não é fácil, sabe? Tentar é difícil, largar o que tu ama é difícil, sabe? Toda aquela conexão para conseguir se libertar daquela situação sempre vai ser difícil. Então, ali a gente tem muito uma relação de relacionamento tóxico. Quanto é difícil uma mulher sair de um relacionamento assim, o quanto é difícil a outra pessoa acreditar na gente, e às vezes o quanto é confortável a gente estar e se submeter em algumas situações por algumas questões. E para falar das polêmicas que tiram todo o foco do filme, todo o foco da mensagem que o filme traz, tem muitas, muitas, poderia fazer um vídeo só com elas, mas tem toda uma questão ali que a gente viu agora no último festival, no Festival de Veneza, né, com relação ao namoro da Olivia com o Harry, do relacionamento dos dois. Ela que foi casada durante anos com o nosso amado Ted Lasso e se separou dele no final de 2020. Existem boatos que foi começo de 2020, eles já não estavam mais juntos, e engatou essa relação com o Harry, que sim é mais novo que ela, então a gente sabe que sempre vai ter o foco nessa questão. Uma mulher mais velha namorando um homem mais jovem. E daí colocam o quê? A desculpa tipo, não estão se dando bem porque a Florence não apareceu em muitas entrevistas em relação ao filme, né, de divulgação do filme, em outros eventos. Ela não divulgou tanto assim o filme, que ela é a protagonista nas suas redes sociais. Então existe, digamos, esse desconforto entre a Florence e a produção do filme, ou a Olivia, no caso, e o que a mídia coloca, o que os fofoqueiros falam? Ciúme, porque, tipo, a Olivia ficou com o Harry. Talvez seja esse o problema. Acha mesmo.
É tão fácil minimizar, né? Colocar assim a situação de se faz ciúme, é disputa por macho. Mas o que realmente tem também se falado é que a Florence não ficou de acordo com algumas decisões na produção, no que foi levado do filme, então isso fez com que ela se afastasse. Temos questões também com quem seria o protagonista, né? Não seria o Harry. Ele até foi pensado pela diretora, ela disse que o papel foi pensado para ele, mas questões de agenda ele não ia poder fazer o filme, só que veio a pandemia, então os shows foram cancelados e ele conseguiu se dedicar ao papel. Mas quem teria sido chamado, né, primeiramente para fazer o papel do Jack era o Chaya, que se envolveu em polêmicas com a sua ex, ela denunciou ele por abuso e ele veio a público e disse que realmente fez. E todas essas questões fizeram com que ele se afastasse do filme. Ele disse que pediu para sair. A Olivia disse que dispensou ele, então é mais essa polêmica aí, quem que tá falando a verdade, o que que tá acontecendo. Mas enfim, ele não foi o papel principal e o Harry entrou nele. Nós também temos a questão recentemente do Harry com o Chris Pine, dizendo que o Harry tinha cuspido no Chris Pine. Já vieram, né? A assessoria já veio a público dizendo que não teve essa cuspida e, enfim, não rolou isso. E também a pessoal disse que fica meio estranho porque em algumas entrevistas que estão o Harry e o Chris tá lá com a cara de tacho dele, sem expressar nada, enquanto o Harry tá lá dele conversar. Mas o que realmente sabemos é que sim, aconteceu algo de estranho nos bastidores, o que deixou, digamos, um negócio meio abalado e tal. Mas, infelizmente, isso tira o foco do filme, que é bem interessante, apesar de ser, digamos, esse roteiro um tanto reciclado de outras obras, mas é um tema visto por uma mulher, falado por mulher, que é interessante a gente abordar, que é interessante a gente discutir, que é a questão da opressão, do machismo, de tu querer colocar a mulher em uma bolha onde ela está ali para servir, aonde você vai usar, digamos, a questão ali da maternidade como um meio de controle também. A gente tem isso no filme. E como a opinião, o questionamento de uma mulher é sempre invalidado. Sempre, de alguma maneira. E a Olivia está se mostrando uma diretora muito boa. Ela conseguiu trazer essa sensação de perfeito, mas perturbador daquele lugar onde eles estão. Reviveu os anos 50 naqueles figurinos. Tá lindo. Tem umas cenas muito bonitas e tem outras que são bem desconcertantes, assim, principalmente uma hora que ela usa a câmera rodando entre os casais em um evento. Aquilo deixa a gente tonto e tipo, ok, eu tô entendendo que tem algo errado aqui, por favor, me tirem deste lugar. A sensação de tu tá ali, sabe, sendo vigiada constantemente é bem entregue. E também tem uma cena linda que elas no clube tomando sol. Tu traz muito de questões em relação ao corpo e à liberdade e ao conforto de tu estar ali num ambiente onde não tem homem nenhum, somente mulheres, e quanto isso é libertador em algumas situações, a sensação, sabe? É que nem a gente pegar um Uber e o motorista é mulher, é essa sensação, sabe? Tipo, de conforto, de ok, posso respirar aqui, eu posso mostrar meu corpo, eu posso fazer um topless e não, entendeu? Não ter essa sensação de violência de alguma maneira pelo olhar de algum homem. Mas também tem uma personagem que, tipo, fica meio constrangida, sabe? Tipo, que as pessoas mostram muito o corpo. E também tem essa questão, sabe, de oprimir, de tu censurar, de tu tapar a mulher. Então, ele vai trazendo. Cada vez que eu penso mais no filme, eu consigo gostar mais das camadinhas que as roteiristas e a diretora colocaram ali. Então, assistam. Vai ser um filme que provavelmente vai ter muita polêmica em relação já às polêmicas que a gente viu aí nos bastidores, que tá rolando, e também de como ela
finaliza essa obra, esse roteiro, né, de como que ele termina o filme, com muitas questões, talvez em abertas, mas lembrando que essas questões em abertas talvez não sejam tão interessantes como a ideia que ele traz ao longo do seu filme. Mas vá no cinema, assista, não se preocupe, querida, ele estreia dia 22 de setembro, depois me conte o que tu achou, se tu entendeu o final, o que tu achou do final, tuas teorias. Se tiver alguma dúvida, me pergunte que eu te respondo aqui nos comentários. Beijos e até a próxima.